Saudamos todos os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia de vida, estes momentos para meditarmos na Palavra de Deus. Somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, todos vocês que compartilham os estudos com outras pessoas, com outros grupos. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que continuemos firmes neste propósito de estudar todos os dias a Bíblia e aprender sempre um pouco mais daquilo que Deus quer de cada um de nós. Agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Miriam Eunice Joaquim, é de Angola, lá da igreja de Nazaré. Neuza Freitas é de Hortolândia, São Paulo. Alda Mota é de Itapetinga, na Bahia. Edna Souza é de São José dos Campos, São Paulo. Renaldo Cordeiro é de Quirinópolis, Goiás. Lige Ribeiro é de Campinas, São Paulo. E Linoci Bezerra é de Gama, Distrito Federal. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por este dia de vida. Obrigado por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, abrindo a nossa mente para entendermos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos uma bênção especial para todos aqueles que estão estudando conosco a Bíblia todos os dias. Cada um tem suas lutas, os seus problemas, suas dores, suas angústias, suas aflições. Dê vitórias, Pai, a cada um conforme a Tua vontade e aqueles que nos pedem orações. Faça, Pai, com que sintamos as bênçãos que Tu tens a nos conceder a cada momento. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos finalizar o estudo desta semana, onde nós estivemos falando sobre encontrar descanso nos laços familiares. Agora, o exemplo que nós tivemos para esta semana possivelmente não seria possível encontrar descanso numa família como foi a família dos irmãos de José e o relacionamento que eles tinham. José, ele tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, uma pessoa que saísse andando pelo mundo e acontecesse o que acontecesse com ele, ele não estaria nem aí, porque José, ele era odiado pelos seus irmãos. Eles tinham ciúme de José porque o pai, Jacó, demonstrava que amava mais a José do que os outros filhos, principalmente pelos presentes, pelas coisas que ele dava a José. E sabemos que José, ele era filho de Raquel, era a mulher que Jacó amava. Ele queria ter casado com ela, mas o pai de Raquel deu primeiro à irmã Lia. E então Jacó teve filhos com Lia, teve filhos com as empregadas, porque Raquel não podia ter filhos, e então sugeriu que ele tivesse relacionamento com a empregada, porque seria considerado como filho da Raquel. Então nós vemos que eram muitos problemas, e hoje também nós vivemos num mundo em que a maioria das famílias tem problemas, mesmo famílias cristãs. Existe problemas de relacionamento familiar, de desentendimento, de egoísmo, as pessoas não se importarem com os seus irmãos, com os pais. Isso tudo nós vemos hoje. Mas existem também aquelas famílias que são famílias dedicadas e que procuram servir ao Senhor e que têm afeto uns pelos outros, têm amor. E então, nessas famílias mais funcionais, é melhor e mais fácil encontrar descanso, porque lá fora, no trabalho, nos estudos e nos afazeres, são tantos os problemas, e então quando voltamos para casa nós temos ali um oásis, encontramos ali descanso. Não há nada melhor do que chegar em casa, e estar ali, os filhos, a esposa, e todos se relacionarem bem. Isso é muito, muito bom, mas infelizmente a maioria dos lares não funciona assim. Então nós até citamos que as famílias que têm muitos problemas de relacionamento são famílias disfuncionais, Elas não funcionam
como deveria funcionar. E o lar, nós sabemos que deve ser um pedacinho do céu aqui na terra. Mas Satanás, ele tem procurado destruir as famílias. Por quê? Porque destruindo as famílias, ele destrói a sociedade, destrói tudo. É por isso que nós vemos hoje o mundo do jeito que está, os relacionamentos, a falta de respeito, a imoralidade, a promiscuidade, as drogas e todas as coisas mais que nós vemos, falta de compreensão de um para com os outros, é fruto de famílias desestruturadas, famílias disfuncionais, problemáticas e que refletem na sociedade. É isso que nós vemos hoje diante dos nossos olhos. Agora, nós temos que clamar a Deus, orar para que encontremos a solução destes problemas que nós, como cristãos, enfrentamos em nossas famílias. Nós não podemos aceitar e achar, o mundo está assim, então não posso fazer nada. Sim, nós podemos. De algumas décadas para cá, as famílias cristãs começaram a deixar os filhos viverem à vontade, sem ter aquelas regras, regulamentos que antigamente existiam, que na minha época ainda existia, regras, regulamentos que os pais colocavam e tinham que ser obedecidos, e a família funcionava bem. Graças a Deus eu tive uma família muito boa, meus pais, os irmãos, tivemos convivência muito boa. Mas de algumas décadas para cá, não é mais assim como era há 40, 50 anos atrás. As coisas mudaram completamente, e isso fruto dessa sociedade que nós vivemos, em que tudo é permitido e que nada é proibido. E José, então, ele foi vendido por seus irmãos como escravo lá para o Egito. Os ismaelitas estavam passando e eles compravam de tudo, e então tiveram a ideia de vender José para os ismaelitas, e venderam então José por algumas moedas de prata, preço de um escravo, e José foi levado para o Egito. E lá, nós sabemos, comentamos aqui essa semana, vocês acompanharam, e nós vemos o sofrimento que José passou, ele foi comprado por Potifar, e ele então começou ali a prestar serviços na casa de Potifar, e Potifar viu que ele era um bom rapaz e que tudo que ele fazia, colocava a mão, prosperava, e então Potifar colocou ele como um mordomo geral da casa dele. E ali José também teve seus problemas, porque a mulher de Potifar colocou os olhos em José e então começou a assediá-lo. É o inimigo trabalhando, irmãos. O inimigo ele está presente em toda parte, em todos os lugares. Ele procura destruir a pessoa. E José, ele tinha assentado no seu coração manter fiel a Deus. E quando ele foi assediado pela mulher de Potifar, não foi somente uma vez, foram várias vezes, todos os dias. E então José disse que ele não poderia cometer tamanho pecado contra Deus, porque não era somente contra Potifar, era contra Deus. E ele sabia que se ele tivesse um caso com a mulher de Potifar, ele estava pecando. E José, então, injustamente foi colocado na prisão, mas lá também Deus esteve com ele, ele interpretou o sonho do padeiro, do copeiro, assim como José interpretou, se realizou, se concretizou. E então, passado 2 anos que o padeiro havia sido morto, segundo José havia revelado, o copeiro voltou para servir ao rei, e então o rei teve um sonho, e José interpretou o sonho, porque o copeiro se lembrou de José lá na prisão, já tinha passado 2 anos. E então, assim como José revelou o sonho daqueles 2 prisioneiros, do padeiro e o copeiro, revelou também o sonho de Faraó, e Faraó o colocou como governador do Egito. Irmãos, nós vivemos num mundo atribulado, num mundo cheio de problemas, cheio de pecado, de ódio. Mas se nós assentarmos em nosso coração, sermos fiéis a Deus, Deus ele vai nos honrar, assim como ele honrou José lá no Egito. Nós vemos que quando José foi vendido, ele tinha 17 anos. E agora, quando ele assume como governador do Egito, ele tinha 30. Foram 13 anos de sofrimento. José, longe da família, não sabia se iria revê-los
outra vez, não tinha notícias deles, e também a família de José, o pai, né, Jacó, pensou que ele tivesse sido morto por uma fera, e ele já tinha certeza, Jacó, né, que nunca mais ia ver José. Mas semana que vem nós vamos retornar e vamos comentar um pouco mais sobre este episódio, que serve muito bem para nós hoje, no século XXI, que nós possamos extrair lições e decidir em nosso coração também sermos fiéis a Deus. No Salmo 139, versos 17 e 18, o salmista escreveu: como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus, é impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los, são mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Aqui Davi, né, naquela oração de arrependimento que ele estava fazendo, e ele estava aqui falando da grandiosidade de Deus. Ele vê que Deus, os pensamentos de Deus são preciosos a respeito de cada um de nós. Salmo 139, versos 17 e 18. Deus, ele tem planos maravilhosos para cada um daqueles que o temem, cada um daqueles que se consagram a Ele, que vivem uma vida a serviço dEle. Deus tem planos maravilhosos, não importa quanto tempo nós vamos sofrer. Se nós nos mantivermos fiéis, Deus, ele vai nos honrar. Depende de nós tomarmos a decisão e escolhermos servir ao nosso Deus, assim como José tomou a decisão e serviu ao Deus de Jacó. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a encontrarmos descanso em Jesus, em meio às tribulações que nós vivemos. Na semana que vem, no domingo, estaremos novamente juntos e nós vamos então falar um pouco mais a respeito de José. Falaremos sobre descanso, relacionamentos e cura, como foi que José tratou os seus irmãos quando eles foram comprar comida lá no Egito. Nós queremos desejar a todos vocês um feliz sábado, um bom final de semana. Lembrando que daqui a pouquinho nós estaremos juntos no curso bíblico, conhecendo a palavra de Deus. Não deixe de ver, rever várias vezes, ouvir com atenção, procurar aprender, porque nós queremos que você também conheça a palavra de Deus e o que Deus tem para cada um de nós. Jesus, ele continua fazendo o seu convite a nós. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Que Deus nos abençoe.